Pai do Senhor, meus irmãos, meu nome é Ismael do canal Retornando às Escrituras e hoje nós estamos aqui para mais um estudo da série Os Inimigos da Alma. E hoje nós vamos estar estudando a questão do ciúme. Amém, irmãos? O ciúme, como define o dicionário, é um zelo doentio e excessivo por alguém ou alguma coisa. O ciumento, ele tem receio que alguém dedique seu afeto a outra pessoa, né, mais do que a ele. E muitas vezes ele tem medo de perder o outro. A Bíblia, ela vai nos mostrar dois tipos de ciúmes. O ciúme como sinônimo de zelo, né? Por exemplo, Deus tem ciúmes do seu povo quando o povo transgride a sua lei. O ciúme de Deus, ele não é cruel. Ele às vezes castiga, mas não deixa de amar. E existe um segundo tipo de ciúme, e este ciúme é um ciúme ruim. Quando a gente vai lá para o livro de Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 19, diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões e facções, inveja e embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, ao contrário do primeiro, né, a pessoa que sente esse tipo de ciúme, né, ao contrário do primeiro, ou seja, o ciúme bom, né, a pessoa que pratica esse ciúme doentio, ela se torna possessiva e perde o equilíbrio emocional. Isto, evidentemente, vai afetar o relacionamento. Então, quem tem ciúme de alguém está agindo como se fosse proprietário, né, daquela pessoa. O ciúme, ele torna a vida amarga e esse ciúme ele começa a destruir bons relacionamentos. Na maioria das vezes, o ciúme ele se desenvolve por coisas pequenas. Por isso que nós temos que pedir a Deus para nos ajudar a perdoar. Por quê? Porque o perdão ele vai acalmar a ira, né, e trazer a reconciliação. O ciúme ele é um mal doentio que atormenta quem o guarda no coração. O ciúme ele afeta as demais pessoas que estão à nossa volta. E existe um tipo de ciúme que é o chamado ciúme possessivo. Esse ciúme possessivo ele se manifesta tanto no homem quanto na mulher e é difícil de ser corrigido. Quando a pessoa tem um ciúme possessivo, ela trata as pessoas como se fossem propriedades dela. Né? Então, caso a pessoa seja dependente, por exemplo, financeiro ou mesmo emocional, aí a situação piora cada vez mais. Então, o ciúme possessivo ele faz com que a pessoa esteja egoísta. E essa pessoa faz o controle de horários, né? Faz o controle de onde a pessoa vai, com quem a pessoa conversa, com quem a pessoa anda, né? etc. Né? Então trata-se de um ciúme, de um tipo de ciúme que não expressa um amor verdadeiro, né? Pelo contrário, é um comportamento que sufoca o outro. Então, como vimos anteriormente, né? Existe o ciúme bom e o ciúme ruim. E a gente precisa aprender a distinguir esses dois ciúmes se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus. E não só com Deus, mas também com o irmão. Então, quando o ciúme bater na minha porta, ou bater na sua porta, é preciso fazer os seguintes questionamentos. Né? Eu tenho razão para ter ciúmes? Né? A outra pessoa foi infiel para comigo? Teve um comportamento inaceitável? Ou eu tenho apenas suspeitas? Ou eu ouvi falar sobre algo que aconteceu? Eu estou com ciúme porque a outra pessoa está me tratando mal? Ou será porque eu sou uma pessoa insegura? Quando eu estou com ciúme, eu avalio a situação de forma emocional? Ou eu procuro saber a opinião de uma outra pessoa? Então, irmãos, detalhe, né? Quando você for falar com outra pessoa, seja transparente. Né? Se você não for transparente, é porque no fundo você quer que prevaleça a sua opinião sobre o assunto. Então, irmãos, quando falamos de ciúme, não tem como não relacionar o ciúme com o casamento. Entre um casal que verdadeiramente se ama,
Por exemplo, é normal que haja o ciúme no sentido de zelo e cuidado, né? Mas esse tipo de ciúme jamais deve se transformar em algo ruim. O ciúme ele pode levar ao furor, ele pode levar à ira, a uma ação violenta. Lá em Provérbios 6, versículos 34, diz assim: porque o ciúme excita o furor do marido, e não terá compaixão no dia da vingança. Então, quando a pessoa sente ciúmes, ela sente uma raiva descontrolada, né? Lá em Cantares 8, versículo 6, diz assim: ó, põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. Então, irmãos, o ciúme, ele pode trazer a morte do amor, né? Ou seja, a pessoa deixa de amar a outra por causa dos ciúmes, né? E pode também trazer a morte do relacionamento. Então, o ciúme ele pode trazer, né, a morte até no sentido literal. Então, nós podemos entender, né, que o ciúme, como cuidado equilibrado, ele pode ser aceitável. Mas devemos tomar cuidado por causa dos excessos, né? Porque o ciúme, no sentido negativo, já identificamos como sendo uma das obras da carne. E existe então um remédio contra esse tipo de ciúme, esse ciúme negativo, que está lá em Romanos 13, versículo 14, que diz: mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Revestir-se de Cristo, né, significa andar no Espírito. Quando andamos no Espírito, a nossa vida não é pautada pelas obras da carne. Então, irmãos, a insegurança, né, ela pode gerar ciúme numa pessoa, né? Geralmente acontece com uma pessoa que tem receio de perder um ente querido, ou quando a amizade que ela tem por alguma pessoa ela é ameaçada. Então, lá em 1 Samuel 18, do 6 ao 9, diz assim: sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de música. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão só o reino? E desde aquele dia em diante Saul tinha Davi em suspeita. Então a gente percebe aqui nessa passagem, irmãos, que a insegurança levou o rei Saul a sentir ciúme de Davi. E esse ciúme fez com que Saul planejasse a morte de Davi. E ele não parou de perseguir Davi. Lá em 1 Coríntios 13, versículo 4, diz assim, ó: o amor ele é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. Então, irmãos, o verdadeiro amor ele não arde em ciúmes. O arder em ciúmes está falando de algo carnal, né? Arder em ciúmes é algo perigoso, incontrolável e seriamente gerador de confusões e atritos na família. Então, a pessoa que ama de verdade, ela não tem medo de perder o outro, né? Quando a pessoa está na carne, aí ela começa a tratar o outro como posse. Por isso que ela tem medo de perder. Então, o amor, ele é um sentimento maduro que traz segurança e equilíbrio para uma família. Já o ciúme é uma paixão doentia que sufoca o amor. E pode ser muitas vezes um ódio disfarçado. O ciúme é a falta de confiança no outro e em si mesmo. Lá em Gênesis capítulo 4, de 1 a 8, nós vemos lá que o ciúme ele gera inveja, que por sua vez gera morte. Essa passagem fala da história bíblica, né, que registra o primeiro homicídio, que foi causado pelo ciúme. Caim, né, enciumado porque Deus aceitou a oferta de seu irmão Abel, Deus rejeitou a oferta de Caim.
E Caim então ficou amargurado e matou seu irmão Abel. Então, irmãos, a questão do ciúme na família de Jacó, né, por exemplo, nós sabemos que José é uma tipologia de Cristo. Né, mas aqui vamos olhar a passagem sob um outro ponto de vista. Lá em Gênesis 37, nós lemos que Jacó ele amava a José mais do que a todos os seus filhos. E Jacó, então, ele percebeu algo especial em relação a José. Independentemente de ser o filho da sua velhice, José era um dos muitos filhos que ele havia gerado. Então é comum, dentro do lar, os pais perceberem que um determinado filho se destaca em relação ao outro. Mas é preciso cuidado no relacionamento com todos os filhos. Na história de José, nós veremos que a predileção de Jacó produziu o quê? O ciúme entre os irmãos. Né? E coisas terríveis aconteceram por causa disso. Jacó, né, ele presenteou José com uma capa de várias cores, numa clara atitude de preferência. E isso provocou o quê? Provocou ciúme nos demais filhos. Os irmãos de José, eles entenderam que o pai não lhes dava o devido valor. Então José, ele era o 11º filho de Jacó. Né? Os irmãos mais velhos se sentiram alijados do amor do pai. Né? Eles se encheram de fúria. Eles viam que esse traje especial significava o favoritismo da parte do pai. Os irmãos de José se sentiam-se ignorados pelo pai. Por outro lado, né, em razão de desfrutar do favoritismo do pai, José agiu com uma certa inexperiência, né, com uma certa imaturidade. Os seus irmãos, com o orgulho ferido por causa da preferência paterna por José, não aceitavam sequer ouvir o filho preferido de Jacó. Então por isso encheram-se de rancor e ódio, desejando até mesmo acabar com a vida do irmão. Então, irmãos, falando agora um pouco sobre o ciúme de forma positiva, o crente ele também deve ter um genuíno ciúme pelas coisas de Deus. Como ministro do Evangelho, o apóstolo Paulo ele tinha zelo pela pureza da igreja. Lá em 2 Coríntios 11, versículo 2, diz assim, porque eu estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura para o marido, a saber, a Cristo. Então existe o ciúme da pessoa que ama, que pode ser entendido como zelo, cuidado, atenção, carinho. Lá em Êxodo 20, versículo 5, diz assim, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Lá em Tiago 4, versículo 5, diz assim, ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em nós habita tem ciúmes? Então esse ciúme do Espírito, irmãos, não é uma obra carnal. Né? Esse ciúme é no sentido de que o Espírito ele não aceita nos perder para o mundo. Ele quer que nós sejamos exclusivamente dele. Então, nesse caso, nós precisamos entender que nós estamos falando de alguém que é perfeitamente santo. E esse ciúme não está associado à natureza pecaminosa, mas um santo cuidado de um Pai de amor, né, que é o nosso Deus. Lá em Tiago 4, versículo 4, diz assim, não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Então, irmãos, o zelo de Deus, ele nos atrai para a sua presença. Ele nos ama de forma incondicional e não quer que nós percamos no mundo e sejamos condenados. Então existe uma aliança entre o homem e Deus. Deus é a parte fiel e o homem é a parte infiel. Né? Então a palavra ela vai dizer que ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. Assim a Bíblia mostra um Deus fiel sentindo ciúmes de um homem infiel. Mas Deus faz isso para o nosso bem. Pois se nós enveredarmos para o mundo, nós estaremos perdidos. Então o ciúme, quando ele não é exagerado e doentio, ele ajuda a temperar o amor. Por um lado, é bom saber que alguém tem ciúme de nós. No entanto, quando não é bem direcionado,
pode se tornar um problema gravíssimo, né, para o lar, gerando até mesmo crimes passionais. Então, irmão, se você tem ciúme doentio, eis aqui algumas dicas. O seu ciúme tem fundamento? Então é uma questão, né? O seu ciúme tem fundamento? O seu ciúme pode resultar de uma mente negativa, né? Você vê no outro somente coisas ruins. Então procure chegar a um entendimento com outra pessoa, dialogando, né? Jamais use de violência física ou verbal. Quem sabe você tem um complexo de inferioridade, né? E por causa disso você sente ciúmes. Seja você mesmo, seja transparente com outra pessoa, né? Procure confiar no outro, né? O fato de você confiar no outro, você não está contrariando Jeremias 17,5, né? Lá em Jeremias 17,5 diz assim, ó: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Então esse versículo aqui, irmão, nos ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, ou seja, na força do nosso braço. Não está falando que nós não devemos confiar na outra pessoa. Jeremias está dizendo que nós não devemos confiar na força do nosso braço, né? Outra coisa, identifique o temperamento do outro, né? As pessoas, elas não são iguais. E que bom, né, que Deus fez dessa maneira. Identifique isso principalmente dentro da sua casa. E você vai começar a se relacionar melhor com o seu familiar ou com o seu cônjuge, né? Pense mais em dar do que receber, né? Não se deixe dominar pelo egoísmo. Lá em Atos 20:35 diz assim: Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então aprenda, né, a distinguir se o seu ciúme é natural ou doentio, né? Nós discutimos bem essa questão nesse vídeo, né? E por fim, ore ao Senhor, né? Coloque diante de Deus o seu problema. Se você verdadeiramente entregar nas mãos de Deus, Ele irá te ajudar a superar esse ciúme, né, que tem destruído a sua vida. Então, irmãos, já partindo já para a conclusão desse vídeo, né, você pode vencer o ciúme. Então, em primeiro lugar, precisa alimentar a mente com as coisas de Deus. Em Filipenses 4:8 diz assim, ó: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Então, e em segundo lugar, né, é muito importante saber se a emoção do ciúme está impactando e comprometendo a qualidade de vida, né? E finalmente, considere com muita atenção o que o apóstolo Paulo ensinou a respeito do amor, né? Lá em 1 Coríntios 13:4 diz que o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, né? Então a palavra de Deus ainda é o melhor antídoto para tratar as emoções negativas. E em João 10:10 diz assim: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, para você viver essa vida abundante, procure banir esse sentimento da sua vida que impede a operação do Espírito Santo em você. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra no seu coração, né? Espero que você tenha entendido. Caso você não tenha compreendido ou mesmo queira fazer algum comentário a respeito desse vídeo, você pode utilizar aí os comentários. Caso você também queira compartilhar esse vídeo, né? Peço que você compartilhe. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe aí seu like, seu joinha. E caso você ainda não seja inscrito no canal, peço que você se inscreva no canal. Amém, irmãos? Agradeço a você que assistiu o vídeo até o final. E fiquem todos na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Glória a Deus.